Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Sara de volta. Mais um vídeo no projeto Explica Enem. Eu estou muito feliz e honrada com essa participação. Então vamos começar o tema de hoje. O tema de hoje, gente, são as prepositions, que são as preposições. Então, as preposições são aqueles termos que vão ser utilizados para conectar frases e palavras numa oração. Elas são utilizadas também para referenciar sujeitos e objetos em relação à direção, à posição, ao tempo e à localização desses sujeitos e objetos ali na oração. As preposições que nós vamos falar hoje são aquelas mais básicas, que são as preposições de lugar e as preposições de tempo. Antes de qualquer coisa, eu queria dar uma dica para vocês. Para utilizar as preposições corretamente, uma dica que eu dou é começar a estudar as preposições e sempre prestar atenção aos verbos que elas estão acompanhando, porque isso vai ajudar você a utilizar a preposição no contexto correto. Outra coisa importante é que as preposições são partes integrantes dos verbos compostos. Então, elas que vão dar uma nova estrutura e um novo significado para os verbos compostos. Mas nós vamos falar um pouquinho mais disso em outro vídeo. É importante a gente entender, então, que as preposições elas são os conectivos. E uma última coisa, antes da gente dar uma olhada nas preposições, é importante que a gente tenha na nossa cabeça a estrutura da oração. Principalmente quando a gente vai fazer uma prova, a estrutura da oração ela que vai nos ajudar a entender o significado e o sentido do texto. E isso pode nos ajudar muito nas questões. Então, a preposição na estrutura vai ser essa. Primeiro, sujeito, depois verbo, depois a preposição e aí sim complemento. A preposição sempre vai estar ali ligada ao verbo, lembre que eu falei antes. Então é isso, vamos começar a ver as preposições de hoje. Como eu já falei, nós vamos ver as preposições de lugar e as de tempo. São muitas preposições, não dá para ver todas no vídeo, para ser também um vídeo mais dinâmico. Então eu queria deixar um recado. Dê uma olhadinha na apostila que fizemos para vocês, ela tá bem explicadinha, tá muito boa. E lá vão ter todas as preposições assim, que são boas mesmo para vocês entenderem. E é isso daí, gente, bora lá. Existem 3 preposições que com certeza vocês já ouviram em algum lugar, já viram aí em algum lugar, que são as preposições in, on, at. Essas 3 preposições, elas são preposições que às vezes podem fazer uma pegadinha na nossa cabeça, porque elas podem ser utilizadas tanto como preposições de lugar, quanto como preposições de tempo. Então, por isso que eu vou começar falando delas, tá? Então, dá uma olhadinha aí no slide. Fiz um quadrinho para que a gente consiga entender melhor sobre essas preposições, ok? Então, vamos começar falando da preposição in. Quando essa preposição é utilizada como a preposição de lugar, ela vai significar em ou dentro de. Então, a preposição in, ela é utilizada como? A preposição in, ela é utilizada quando o sujeito ou objeto está no espaço tridimensional, está no país, está numa cidade, ou está dentro de alguma coisa, fazendo alguma coisa. Então, isso é a preposição in quando ela é uma preposição de lugar. Um exemplo, se eu quero falar que ela mora no Brasil. She lives in Brazil. Então, eu estou delimitando que essa pessoa, esse sujeito, está dentro de um espaço, ok? Eu também posso falar, the ball is in the kitchen. Então, eu estou falando que aquele objeto está dentro de um espaço delimitado. Isso é a preposição in quando ela é uma preposição de lugar. Agora, quando essa preposição é utilizada como preposição de tempo, aí já vamos ver uma diferença. Vamos ver qual é essa diferença. Quando ela é utilizada como preposição de tempo, ela vai ser usada para referenciar meses, anos, momentos não específicos do dia e estações. Um exemplo disso. They got married in June this year. Então, eles casaram em junho desse ano. In June, né? Meses. Também poderia colocar in the winter, no inverno, in the morning, de manhã.
Então, é sempre utilizado para referenciar meses, anos, estações e momentos não específicos do dia, ok? Vamos para a preposição on. A preposição on, quando é utilizada como preposição de lugar, ela vai significar sobre, em cima de. Então, ela é utilizada para referenciar objetos que, diferente da preposição in, possuem uma superfície. Então, ela vai falar sobre o posicionamento daquele objeto na superfície. Então, um exemplo, uma frase que com certeza todo mundo já ouviu, que é exemplo aí muito utilizado. The book is on the table. O livro está em cima da mesa, ok? Agora, vamos para quando ela é utilizada como preposição de tempo. Quando ela é utilizada como preposição de tempo, ela já vai significar em. E aí ela vai referenciar o quê? Ela vai referenciar feriados, ela vai referenciar dias da semana, ela vai referenciar datas específicas. Então, on, como preposição de tempo, vai referenciar datas, dias da semana e feriados. Então, vamos pensar aqui no exemplo. Então, the music festival is on Tuesday. Ou eu posso colocar is on Friday, is on Christmas. Enfim, is on my birthday, ok? Agora vamos para a preposição at. A preposição at, utilizada como preposição de lugar, ela vai estar sendo usada para se referir a um sujeito ou objeto que está em um lugar específico. Então, no evento, numa festa, nesses lugares. Então, por exemplo, para vocês pensarem, Samuel is at work. Samuel está no trabalho. Ou is at supermarket. Enfim, tá utilizando para se referenciar a sujeitos ou objetos que estão em lugares específicos. Agora, quando essa preposição ela é utilizada como preposição de tempo, ela vai estar sendo utilizada para se referir a horas específicas do dia, a horas certas, momentos específicos do dia, expressões como the same time, weekend. Então, é para se referir mesmo ali a horas, a momentos específicos. Então, por exemplo, I found him at sunrise. Eu o encontrei no nascer do sol. Ou também poderia colocar at 3:45 p.m. ou at the close of the day. Então, sempre a horas, a momentos específicos do dia, ok? Agora vamos continuar falando sobre outras preposições, tanto de lugar quanto de tempo, que aí são específicas agora, tá? Então vamos lá. Preposições específicas de lugar. Primeira preposição, below. Below vai significar debaixo de. Então, ela vai especificar sujeitos ou objetos que estão debaixo de outros sujeitos, os outros objetos, mas sem contato físico, como tá aí na telinha para vocês. Então, the ball is below the box. Então, a bola está embaixo da caixa, sem contato físico. Agora, a outra preposição de lugar, under. Qual a diferença de under e de below? Já que under também significa debaixo. É que under, o sujeito ou objeto que está debaixo do outro tem contato físico, como vocês estão vendo aí da bola. Então, the ball is under the box. Mas essa bola está debaixo da caixa tendo contato físico, ok? Agora, outra preposição de lugar, over. Over vai significar em cima, por cima, sobre. Então, é um sujeito ou objeto, referencia um sujeito ou objeto que está sobre o outro, que cobre o outro. Então, por exemplo, please, out the tablecloth over the table, ou seja, tire a toalha que está sobre a mesa. Então, over é sobre, tá? Um cobre o outro, ok? Outra preposição de lugar é above. Above significa acima de. Então, vai referenciar um sujeito, um objeto que está acima do outro. E não necessariamente de forma direta ou paralela. Então, por exemplo, the plane is flying ou above the clouds. Então, o avião está voando acima das nuvens, ok? E também tá aí no slide para vocês verem
da bolinha que tá ali acima. Como eu já falei anteriormente, existem várias outras preposições que não dá pra gente ficar falando aqui, porque não vai ter tempo, mas na apostila tem. Então, eu coloquei mais algumas aí para vocês verem no slide. Então, in front of, between, behind, next to, só para vocês olharem. Mas agora nós vamos falar das preposições de tempo. Além de também ter in, on, at, temos as preposições de tempo before. Before vai significar antes. Então, ela é usada para referenciar acontecimentos que aconteceram antes de um acontecimento específico. Então, por exemplo, I am going to meet him before work. Então, eu tô indo conhecer ele antes do trabalho, tá? E before é antes. Então, after, que é outra preposição de tempo, significa depois. Então, tá se referenciando a um acontecimento que aconteceu depois de um acontecimento específico. Então, por exemplo, Martin runs after arriving from work. Então, Martin, ele corre depois que chega do trabalho. Então, after, depois, before, antes. E temos também várias outras preposições de tempo, mas dê uma olhada aí na apostila, tá? Além das in, on, at, before, after, tem outras aí, dê uma olhadinha. Agora, gente, vamos para os exercícios de fixação. Dê uma olhada aí na telinha e tente completar as frases com as preposições que você viu hoje, que você acha que vai caber aí nessa frase, né? Preposições de lugar, preposições de tempo, vê aí o que você acha. Bom, agora vamos para a resolução das perguntas. Deixei vocês aí para darem uma pausa e, responderem o que vocês quiserem. E agora vamos para a resolução. Vai aparecer na telinha. Primeira frase. The printer is on the table next to the computer. Ou seja, a impressora está em cima, sobre a mesa, perto do computador. A gente não falou de next to aqui, mas eu quis trazer essa frase porque eu não falei, mas tem na apostila next to, ok? Então, on nós falamos é uma preposição de lugar, aqui ela está como preposição de lugar, uma coisa que está em cima, next to é perto do computer. A segunda frase, you can go in now, Dr. Wilson is ready to see you, ou seja, você pode ir agora, você pode entrar agora, porque o Dr. Wilson já está pronto para te ver. Então, ele está utilizando in como uma preposição de lugar, In, está dentro de um lugar. Terceira frase. Toby was in the hospital for 2 weeks after his motorcycle accident on the freeway. Então, gente, a primeira preposição é in e está sendo utilizada como uma preposição de lugar, o in, porque está falando de um lugar, dentro ali, específico. E motorcycle accident on the freeway, na autoestrada. Então, on também está sendo utilizada como uma preposição de lugar, porque está falando que o sujeito está ali sobre, uma superfície. E a última frase, Michael is arriving, no prepositions today at noon. Então, o que coloquei aqui? É uma pegadinha. Michael está chegando hoje ao meio-dia. Eu coloquei no prepositions porque nessa parte em que eu coloquei um espacinho, não cabia nenhuma preposição. Então, eu queria ver se vocês conseguiam pensar que ali realmente não precisava de preposição. Então, ficaria só Michael is arriving today at noon. Então, at ali, utilizando como uma preposição de tempo, porque está delimitando uma hora específica, que é meio-dia. E eu deixei as referências aí, eu utilizei a apostila para vocês darem uma olhada, eu expliquei nem. E também utilizamos o site da Cambridge. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você não entendeu durante o vídeo, volta o vídeo quantas vezes vocês precisarem. E é isso, galera, vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!